Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver nos vendo aí. Hoje, mais uma vez, estamos aqui no podcast do Noroeste. Eu, Maxwell Freitas, ao meu lado, Paulo Cristiano. E nós vamos falar um assunto bem interessante hoje. Vamos falar um pouco de ideologia, né? Vamos falar um pouco da esquerda aqui na América Latina. Você que é do canal, se inscreve, compartilha. Hoje, ao meu lado, como eu falei, estou com Paulo Cristiano. Paulo Cristiano que participou aqui junto com a gente do movimento conservador aqui em São José do Rio Preto. E hoje está com a gente, né, Paulo? Fala aí. É isso aí, bom dia a todos. Ou boa noite, né? Não Ou sei boa que horas tarde. que ou boa tarde, não sei que horas que o pessoal do canal estará assistindo. Mas é um prazer estar com vocês aqui. Como eu estava conversando aí em off com o Eric, ele me disse que há um ano tem me chamado para vir aqui no podcast dele e eu neguei. Isso é imperdoável. Mas a memória vai cair no esquecimento, assim, essa correria do dia a dia, a gente realmente não dá para lembrar de tudo. Mas aqui estou para contribuir com alguma coisa aí que seja relevante. Muito bom, legal. Não, fica, ó, já tá sendo pago, né? Tá sendo redimido porque você está aqui hoje. Pessoal, a gente vai bater um bate-papo aqui bem tranquilo, né? Analisando alguns pontos sobre como a política e a ideologia, né, da esquerda, que a gente entende como socialismo, comunismo, ela chegou na América Latina. Por que disso, né? Há um tempo atrás nós comentávamos sobre esse assunto e o Paulo fez uma palestra, né, uma apresentação sobre esse assunto. E é um assunto que realmente é interessante porque a gente consegue detectar a origem de como as coisas acontecem hoje, né? A história nos dá essa capacidade, né? Quando a gente olha para trás, a gente consegue responder perguntas de hoje em dia, né? Então, Paulo, como é que foi, como é que começa, talvez, se a gente conseguir aí, talvez não tão detalhadamente, mas como é que a gente começa a detectar a esquerda aqui na América Latina? Então, a gente pode começar com as origens, né? A colonização, o tipo de colonização, o tipo de ideias que foram implantadas a partir da colonização e também dos seus antagonismos. Porque uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui, a gente tem que se afastar um pouquinho dessa ideia de direita e esquerda. Porque isso engana muito. Esses conceitos estanques, eles podem enganar. Por trás da direita e da esquerda, nós temos outros conceitos que como eu acredito, são mais fundamentais. Por exemplo, conservadorismo e progressismo. Perfeito. Né? Então, a mentalidade progressista, ela é uma mentalidade revolucionária. Então, veja bem, como que a gente pode detectar o esquerdismo, podemos dizer assim, em seu germe, no começo da América Latina, no descobrimento das colônias aqui? Através não de direita e esquerda, porque nem existia nessa época, né? O pessoal não tinha essas ideias aí, né? Assim, bem estabelecidas, como nós temos hoje como ideologias opostas. Mas já existia a visão e a ideia revolucionária. Lembra que fomos colonizados aqui na América por espanhóis, havia ali o Tratado de Tordesilhas, né? Que o Papa dividiu até o estado de São Paulo era de Portugal. Assim, mas bem na linha mesmo. Passou para o outro lado, já era espanhol. Então, a maior parte do Brasil ali, talvez ali, ficou com a Espanha. Depois teve todo um processo histórico ali que modificou esse cenário geográfico. Mas essa divisão, ela nunca foi bem aceita pelos colonos. Nunca. Por quê? Porque existia sempre, desde o começo, houve estratificações. Os mais abastados, a oligarquia, que sempre dominou. Depois tínhamos os nativos. E entre nativos, como aconteceu no Brasil também, entre nativos e colonos espanhóis, nós tínhamos ali uma classe misturada, né, que tinha, sim, uma vida melhor do que os nativos, mas não tinha o poder. O poder estava realmente na mão daqueles que vieram da Espanha, os grandes senhores ali. E isso sempre gerou uma mentalidade antagônica, né? Devido a todo um processo econômico, social. Eles não tinham direito à política, ao poder, não tinham acesso ao poder, não tinham acesso ao poder econômico, principalmente.
Então, a ideia sempre foi libertar a América. Né? Libertar a América. Com a chegada de Simão Bolívar, que é considerado o libertador da América, né? O grande revolucionário, essas ideias ganharam muita força. Só para dar um ponto aí pro pessoal, um adendo aí, né? Então, Simão Bolívar é o que vai tornar o bolivarianismo, né? Lá pra frente. Isso, exato. Isso é importante. Esse tema aí vai acontecer por causa desse cara. Por causa desse cara, o Simão Bolívar. Teve outros também, né, chamados aí libertadores da América, que teoricamente iria libertar a América aí dos opressores espanhóis, meu Deus. Perón? Não, me fugiu aqui a palavra. Isso é velhice, viu? Se chama idade, velhice. Europeus, perdão. Os europeus. É uma palavra tão Sim, simples, tranquila, né? Mas de vez em quando o Tico e o Teco não se encontram. Então, essa ideia de libertar os nativos, os verdadeiros latino-americanos da dominação europeia, ganhou força com Simão Bolívar e outros ali que ajudaram ele nessa campanha. E a ideia deles era criar um bloco enorme dentro da América Latina, né? Libertos da, entre aspas, opressão europeia, de todos os costumes europeus tal, e faziam um bloco apenas de grandes países. Eles conseguiram, teve o Gran Peru, Gran Colômbia, que reuniu ali vários países que nós conhecemos hoje, né? E depois isso aí se desfez por causa de guerrilhas, disputa de poder mesmo, né? Várias disputas. Aí nós chegamos, depois na década de 60, mais ou menos, nós temos um problema grave. Essa ideia revolucionária, ela nunca acabou na América Latina. Tanto é que a América Latina sempre foi um continente de republiquetas, de guerras constantes, de revoluções constantes. Nunca parou essa ideia de revolução. E aí nós temos ideias vindas também da França, da Revolução Francesa. Depois foram chegando aqui as ideias marxistas. E aí, na década de 60, mais ou menos, década de 50, década de 60 principalmente, nós temos as guerrilhas. Né? Aí sim, as guerrilhas já com ideias totalmente marxistas. Né? Nós temos o Sendero Luminoso, eu esqueci o nome. Todos aqueles grupos, né? O MR, o Var Palmares. Não é esses ainda, são outros ainda. Outros. Que ainda existem hoje. O ALN, né? ALN, isso, ALN. E depois as Farc, né? Que são as forças revolucionárias da Colômbia ali. Esses movimentos são movimentos que têm como uma força ideológica algumas ideias básicas, dentre elas o bolivarianismo, como você bem disse, né? Essa ideia de ainda construir um grande bloco, né? Com ideias próprias da América Latina, com a cultura própria, longe de novo da chamada opressão imperialista, junto com todo um arcabouço aí teórico e ideológico do marxismo. Em contrapartida, né? Eu acho que esses grupos que a gente está falando aí, eles eram patrocinados literalmente, né? E também orientados, treinados por Moscou, que na época era a União Soviética, né? E aí então a gente vai ter Cuba, correto? Com grupos assim, a gente vai ter os grupos aqui na América Latina e no Brasil. É interessante como essa parte ideológica, ela muitas vezes se contradiz, né? Em busca de então se libertar, na verdade está atrelado a uma visão de alguém de fora também. Então não é uma coisa própria, né? Moscou estava interferindo aqui diretamente e hoje nós temos arquivos e mais arquivos sobre isso, não é verdade? Sim, inclusive livros, né? Livros muito bons aí sobre a interferência da União Soviética aqui, né? Aqui no Brasil. Então nós temos esses grupos espalhados por toda a América Latina, com ideias revolucionárias e terroristas também, né? Porque depois, na década de 80, 90 mais ou menos, eles vão também se aliar aos narcotraficantes, porque eles precisam de dinheiro para manter a guerrilha. E a ideia a via mais fácil é o narcotráfico.
Pra quem não sabe, o Comando Vermelho nasce, né? Pegando um gancho ali que você tá falando, pra quem não sabe, o Comando Vermelho é vermelho o nome, né? Exatamente porque foram Sim. quando os guerrilheiros foram presos, entraram em contato então Presos comuns? com presos comuns, geralmente traficantes, enfim. E ali então nasceu a união da ideologia esquerdista com ali vamos colocar aqui uma espécie de, não revolução, né? Mas daqueles meliantes, os bandidos, criminosos, né? Que sabem a coisa prática como fazer. Então nasceu a organização criminosa Comando Vermelho através de uma união mesmo de criminosos ideológicos com criminosos mesmo econômicos, vamos dizer assim, né? Que sequestravam, roubavam. E aí nasce, então, na década de 80, 90, se eu não estou enganado, né, Paulo? Você me corrige se eu estiver enganado. Os sequestros como base, né, de troca muito forte com troca de presos, como também questão econômica, né? Porque precisava abastecer. Roubos a banco. Roubos a banco. Assim, é todo um cartel ali de terrorismo, realmente terrorismo mesmo, porque eles matavam, eles torturavam. As Farc até, eu não me lembro o nome, eu sei que o sobrenome dela é Bittencourt. Ela foi raptada, ela era candidata à presidência, e ela foi raptada e ficou, acho que uns 6 anos na mão das Farc. E ali ela sofreu tortura, violência, né? Ela só não foi morta porque o exército colombiano, numa missão, conseguiu atacar lá o grupo onde ela estava e conseguiu libertá-la. Mas outro político foi torturado e degolado pelas Farc. Então, eles são terroristas mesmo. Claro, né? Sim, São sim. terroristas. Então, toda essa ideia revolucionária é a junção de várias visões. O bolivarianismo, que é um nacionalismo, né, bem radical, junto com ideias marxistas. Pode ver que em muitos países, eu não me vem à memória agora se é no Peru, se é no Chile, se é em Argentina. eu não me lembro agora, mas tinham grupos stalinistas, trotskistas, né? Olha mal. Agora eu não me lembro. Má influência? Agora. Não, de Mao Tse Tung. Mao Tse Tung, ele era stalinista ou era trotskista? Eu acho que mais stalinista, creio eu. Então, essas ideias radicais de um marxismo radical, elas ganharam força, cresceram na América Latina. E não pararam até hoje. Por que não pararam? Porque aí nós temos, em 89, um grande evento mundial que foi a queda do Muro de Berlim, né? Teoricamente, entre aspas, né, a dissolução da União Soviética e a queda do comunismo. Vamos dizer assim que o capitalismo ganhou. Venceu, né? Entre aspas, né? Entre aspas. É um teatro. Um teatro, na verdade, a gente sabe que isso não foi real. Pelo menos em termos de ideologia, o comunismo nunca acabou. Ele acabou em termos de estrutura, aquela estrutura marxista, dura ali da antiga União Soviética. Eu vejo que acabou uma representatividade através de um Estado forte, realmente comunista, né? Que seria ali a União Soviética. Eles viram que aquilo lá prejudicava mais a representatividade, vamos colocar assim, do comunismo, do que não ter. Então, vamos não ter um Estado comunista, assim, confessado, porque depois virou tudo república, né? Então a gente tem a República da China, que é comunismo, mas não é confessado, né? Não, temos eleições aqui de um candidato só com um partido só. Não, temos eleições, né? Então, Olavo de Carvalho ele falava uma coisa que é interessante. O comunismo não é uma ideologia por si só, ele é uma cultura. Sim. Por quê? Porque ela se adapta e ela vai abrangendo novas performances mesmo. Você tocou num ponto interessante, essa questão da cultura, né? Porque aí vai entrar um outro elemento. Porque esse marxismo via União Soviética, ele não deu certo. Ele não deu certo. A União Soviética, ela foi de mal a pior. As estruturas econômicas... A gente sabe que o socialismo ele não deu certo no mundo inteiro. Na hora que eles colocam em prática as ideias da mais-valia, todas aquelas ideias bestas de Marx... Ele não dá certo. Ele não funciona. Mises provou isso já no começo. Ele leva à pobreza, à miséria. E eles vivenciaram isso na Rússia, né, na antiga União Soviética, na prática.
E aí nós estávamos tendo outras ideias socialistas já vindo, outras teorias, aliás. Por exemplo, Escola de Frankfurt. a Escola de Frankfurt, o próprio Gramsci, lá na Itália. Sim. Né? Então, essas ideias estavam ganhando corpo. E essas ideias, depois, com a queda do Muro de Berlim, já estavam disseminadas no mundo inteiro, através dos socialistas, dos marxistas. Já estavam disseminadas. Então, eles falaram assim, olha, a teoria de Marx, daquele socialista que você tem que tomar o poder pelo proletariado e tal, aquilo lá não dá certo. Aquilo lá não dá certo. Nós temos que tomar o quê? As esferas culturais. E aí entra as ideias de Gramsci junto com o pessoal lá da Escola de Frankfurt. E você sabe, e aí eu vou acrescentar, né? Acrescenta-se aí o liberalismo. E aí agora vai ter haters se tiver liberalista assistindo aqui, né? Pessoas, mas o que acontece? Existe aquele livro, eu acho que você já leu, né? Comunista Exposto, que é do Clem Skousen, que ele foi um agente da FBI por 10 anos. E quando ele estava na agência da FBI, foi dado a ele a designação de estudar as células dentro dos Estados Unidos que eram agentes secretos, por exemplo, da KGB mesmo, né? E, então ele relata o que ele pegava. E tipo, tinha gente da KGB dentro da Casa Branca, por exemplo. Sim. Isso na década de 70, por ali, né? E há relatos lá, documentais, porque tinha troca de cartas entre as células, por exemplo, nos Estados Unidos e Moscou, né? Tinha essa troca, para ver como é que estava o progresso e tudo mais. E Moscou deu a indicação para todos os que estavam envolvidos na política diretamente e eram da KGB para se aproximarem dos liberais. Porque os liberais eles não iriam conceber as teorias, assim, né? Vamos colocar teorias, mas que na verdade era tudo real. Mas de que havia agentes secretos e que estava ali dentro do governo e tudo mais. Os liberais então faziam uma meia-culpa para esses agentes, né? E ele também dava uma guia de comportamento. Para você, por exemplo, se você for acusado de ser um agente secreto, de ser um traidor da pátria, né? Sinta-se ressentido plenamente. Então tinha uma guia uma performance para você e dentro desse guia era se aproxime dos liberais. Então, você colocou aqui, né? A gente entrou dentro da cultura, no caso de Gramsci, né? De tomar a parte cultural. E aí a gente tem até aquele vídeo, vamos remeter aqui, né? Há um vídeo do Lula, onde ele está no avião, e ele fala que precisava das igrejas, precisava demorar alguns anos, porque quem não sabe, o Lula tenta as eleições desde os anos 90, né? Ele disputou presidente 90, 94, 98, e aí então, 2002, ele consegue, muito da ajuda do marketing, mas todo esse período, vamos colocar aí 10, 12 anos, ou seja, né, dos anos 90, literalmente 90, até 2002, houve um trabalho de base, de igreja, né, que foi feito. Mas a parte econômica também foi pegada. Tanto é que o Lula, que é um partido comunista em sua execução e carta, socialista. De extrema esquerda. Ele teve a total aproximação do liberalismo no primeiro momento do Lula. Por quê? Porque é uma maneira de ganhar esse pessoal. Então, só complementando, né? Gramsci ajudou muito. Escola de Frankfurt ali, né? O Horkheimer, Marcuse, infelizmente, na sexualização progressista ali e tudo mais. Todas essas coisas e o liberalismo. O liberalismo também ajudou. Porque a ideia liberal é a ideia da liberdade extrema. E isso agrada muito o esquerdismo. É a liberdade extrema, olha... E a visão de que tudo economicamente vai ser resolvido. Inclusive, tem um documentário chamado EUA versus China. Se eu não estou enganado, é esse o documentário, né? E relata que... como que teve um período, talvez nos anos 70, 80, 90 ali, houve um período que os Estados Unidos estava falando assim, como é que a gente vai vencer o comunismo?
Qual que foi a brilhante ideia? Vamos ejetar dinheiro na China, né? Vamos dar dinheiro para eles vão vendo o capitalismo acontecendo, eles vão parar de ser comunistas. Só que, poxa, é negociar dentro da boca do jacaré, né? Então, assim, você tá dando comida para quem vai te devorar, na verdade, né? E esse documentário relata exatamente isso, assim, o liberalismo ele tem essa visão de, não, economicamente a gente resolve tudo vai ser resolvido economicamente. É o salvador da pátria, é a chave que vai dar o sucesso ao mundo. Deixa eu voltar aqui a essa cronologia que eu estou fazendo. Então nós temos em 89 aí a queda do Muro de Berlim. Ok. Nós temos a disseminação de novas teorias marxistas para dar conta do fracasso da antiga União Soviética e da teoria marxista de base. Stalinista, trotskista. Tal, do grande Estado Leninista. E tal, de tomar o poder, beleza. Olha, nós devemos começar agora não pela superestrutura, mas pela infraestrutura, né? Aliás, é o contrário. Não pela infraestrutura, mas pela superestrutura. Que na superestrutura está onde? Está quem? A religião, está a educação. Vamos tomar isso. Vamos entrar nas escolas, arte. Vamos cooptar aí os professores, a arte. E falando ainda dos Estados Unidos, Hollywood, ele foi uma grande via para o socialista, né? Tem até aquele problema lá, aquele depoimento do Disney, né? Aham, Walt Disney. O Walt Disney também, falando sobre a questão da infiltração socialista nos Estados Unidos. Então, eles já estavam com essas ideias já programadas para tomar a cultura, toda a cultura. Hoje você pode ver que Hollywood é totalmente woke, né? É um socialismo cultural. Com todas as suas mazelas de feminismo, de politicamente correto, enfim. Por isso que eles estão caindo. Você vê os filmes. Falta de bilheteria. Ninguém quer mais. Financeiramente não está sendo mais sustentável, não né? Está sendo. Né? Então, essa cultura woke aí, que nada mais é do que ramificações dessas ideias granchistas, né? Ela provou ser inviável. Porque o povo em si, ele é conservador. Ele tem um germe conservador. A natureza humana, ela é conservadora. Porque ela precisa se perpetuar. Você não pode ficar fazendo revoluções constantemente, porque você não existe. Se você fizer revoluções constantemente, você deixa de ser você. Você tem que ter uma história para ser conservada. O pessoal tá achando que apertar o botão reset e começar tudo de novo vai dar certo sempre, né? Não, de jeito nenhum, cara. Isso aí acaba com o psicológico, com a cultura, com a identidade pessoal. Eu acho que o mais importante, né? Acaba com a estabilidade. Porque a gente parou de ser nômade exatamente por uma questão de estabilidade, ou seja, você se manter no local, estruturar, como a gente precisa de família, estruturar a família. Então, como você está colocando, né? A ideia progressista revolucionária, ou seja, de que sempre, através da revolução, nós alcançamos o progresso, ou seja, no progresso usando como sinônimo melhoria, né? Porque é o que eles panfletam, né? Sempre o progresso está vinculado à melhoria, e a gente sabe que não. Então, essa ideia de progressismo implantou essa ideia de melhoria, dizendo que sempre o futuro é o melhor. Ou seja, sempre o que está por vir, o que a gente precisa alcançar vai ser melhor. É lógico que em um ponto está certo. A gente, às vezes, está num status quo que não é bom e a gente precisa melhorar. Porém, a perspectiva de que as revoluções e o progresso sempre está na frente, no sentido de melhoria, ela é muito prejudicial, como você está colocando, psicologicamente, enfim. Imagine que toda vez que a gente fosse mexer na casa, por exemplo, né, fazer uma reforma ali onde vai ampliar, melhorar, a gente destruísse toda a casa e construísse a casa de novo. Basicamente, aí seria uma pra gente, né? Exatamente. Vamos trocar o banheiro, vamos aumentar o banheiro. Não, tá. Vamos aumentar o banheiro, vamos. Mas vamos destruir a casa inteira. A gente tem que destruir a estrutura, o alicerce O alicerce dela. da casa inteira pra começar. Então, assim, É um absurdo, né? Aí tá o perigo, né? Ô, Paulo, eu queria trazer com você algo, não sei se você já quer continuar um pouco na sua cronologia. Eu só queria fazer um adendo aqui. Sim. Segura aí a sua ideia. É uma pergunta. Certo. Essas ideias, cara, você vai puxando na história
na filosofia, você vai encontrando o seu pedigree, né? Você vai encontrando lá as A causas origem das lá ideias. atrás. Cara, essa ideia de revolução e de conservadorismo, a gente vai encontrar lá nos filósofos pré-socráticos, cara. Parmênides e Heráclito, né? A ideia do devir, que é a ideia revolucionária, a ideia progressista, que tudo tá mudando. Aliás, Marx adorava esse cara, né? Esse filósofo. E a ideia de Parmênides, que o que é e o que não é, cara. É a ideia de permanecer as coisas. Porque ele falava assim, esses caras estão malucos. Se você ficar mudando, você mexe na estrutura da identidade. Você não tem nada para falar que aquilo é aquilo. Então você vê que, olha como que as ideias vão lá atrás. Elas surgem bem lá atrás. Sim. E aí elas vão ganhando força, vão se robustecendo. Vem outras teorias para incorporar, e aí nós chegamos no marxismo, nós chegamos no marxismo cultural, que já é uma evolução, é um vírus, né, na verdade. É uma mutação do verdadeiro marxismo lá de Marx. E aí nós temos depois, só pegando essa linha cronológica, todas essas ideias juntos de Gramsci, da Escola de Frankfurt, ainda com essas ideias ainda do marxismo antigo. Nós vamos ter em 1990 um outro grande marco para a América Latina, cara. Foro de São Paulo. Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é a junção de tudo isso. Só aqui uma pincelada, né? Foro de São Paulo, que o Boris Casoy perguntou pro Lula em uma entrevista, e o Lula falou que não existia, né? O Boris Casoy... Interessante que o Boris Casoy falou assim, ó, eu não acredito nisso, mas eu vou te perguntar. Mas eu vou ter que perguntar. E a gente tem um site, né? Quem quiser ver aí, tem um site do Foro de São Paulo com a primeira reunião nos anos 90, como você tá colocando. Ele nega. Não, você era amigo do Fidel Castro, aí falou outros nomes lá. Isso é uma tremenda mentira. Cara, como que ele é assim? Ele mente. Essa frase, mente que nem sente, cai perfeitamente no Lula, cara. É o verdadeiro marxista, porque o marxista, ele é assim, né? A dupla moral. Ele é amoral. Ele é amoral, cara. Uma moralidade não tem sentido na mentalidade marxista, revolucionária. Eu lembro uma frase que tá, inclusive, no Manifesto Comunista, né? Onde Marx vai dizer o seguinte, ele vai dizer... ele vai introduzir ali falando, né? Algumas pessoas vou usar aqui, vou parafrasear, né? Não vou seguir literalmente o que tá lá, mas mais ou menos assim. As pessoas se escandalizam com o marxismo, com o verdadeiro comunismo, porque ele é contra a família. Depois ele vai dizer assim, nós sabemos que existe a verdade absoluta, mas os comunistas não podem seguir a verdade absoluta. Por isso, nós somos contra a verdade absoluta. Quer dizer, no próprio Manifesto Comunista, Marx, ele fala claramente que existe uma verdade. E que, portanto, para ser comunista, você precisa negar a verdade. Então, é interessante isso, assim. Vou jogar até uma coisa aqui. Gera até uma honestidade intelectual, no sentido assim, ele reconhece. Sim, sim. Mas fala assim, ó, pra gente aderir isso aqui, a gente precisa negar. Tá entendendo? Então, olha isso. No final das contas, então, a gente precisa ser amoral, porque a moral, então, deixa de existir, já que não tem nada absoluto, não tem o certo e errado, não tem o bom e o mal, a gente... Vamos cair nessa. Mas é aquela ideia da causa. Nós estamos lutando pela causa. Então, justifica os meios. Justifica, completamente. Aí você tocou num ponto interessante. O marxismo antigo, de Marx, ele tinha os absolutos como verdadeiro. Tinha os absolutos como verdadeiro. Né? Eles só negavam por causa da causa revolucionária. Então, todas as coisas justificam seus fins ali, né? Você pode fazer o que você quiser, desde que a causa triunfe no final. A causa aí nós estamos falando é a revolução. Mas, enfim, então nós temos com o Foro de São Paulo, um reavivamento de todas essas ideias juntas. Esse marxismo de Marx, o marxismo antigo, via União Soviética. Nós temos o marxismo cultural de Gramsci e da Escola de Frankfurt. E nós temos também o bolivarianismo, que é o nacionalismo latino-americano. Imagina tudo isso. É como se fosse um caldeirão da bruxa. Joga mistura todos esses ingredientes maléficos e ali você tem as ideias do Foro de São Paulo. Cara. E ali eles trabalharam durante anos, durante décadas. Tanto é que o José Dirceu, numa entrevista, ele vai falar, né?
tudo que o próprio Maduro ele vai falar assim, ó, tudo que foi programado no Foro de São Paulo Aconteceu. está acontecendo. Eles elegeram 12 presidentes da América Latina. 12 presidentes. E não foi por um acaso. Foi trabalho. Como a minha professora de sociologia na faculdade falava, é uma paciência histórica. Paciência histórica. Paciência Boa definição. histórica, cara. Definição. Só pontuando aqui, né? Pra quem quiser depois ver, procurem lá Provocações, que era um programa do Abu Janra, onde ele entrevista o José Dirceu. Que era aquele cara da TV Cultura, do Castelo Rá-Tim-Bum e tal. Isso. E nessa entrevista ele vai falar, vocês já imaginaram, o Abu Janra, né, o entrevistador, vocês imaginavam que teria Bachelet, Lula, todo mundo, Fidel, e vai falando os nomes dos presidentes. Chaves, né, na América Latina. E aí o José Dirceu já prontamente, nós trabalhamos para isso. Isso. E aí eu queria entrar, se você me permitir agora, na pergunta que eu ia fazer, né? Agora eu te permito. Vamos lá, agora eu te permito. Por que tal, nós aqui, cidadão médio, eu que tô na minha pastelaria, no meu salgadinho lá, eu que, sei lá, tô varrendo a calçada, enfim, eu que tenho minha vida normal. Por que é importante eu entender essa conjuntura de ideias e tentar me esforçar para saber as reais intenções desses políticos? Por que é importante para mim? Por que, de acordo com o que a gente falou aqui, eu já posso fazer uma deixa, né? Veja, não foi por acaso que foram eleitos 12 políticos de esquerda, declaradamente que são declaradamente de esquerda na América Latina. Eles tinham um propósito, né? Foro de São Paulo, a União, do Bloco, enfim, tudo mais. Agora, por que é importante, então, eu saber dessas coisas? Por que é importante vamos colocar aqui nos dias mais atuais. Por que é importante eu saber as decisões dos vereadores, o que eles estão tramando, qual é a percepção e visão de mundo deles, a ideologia deles, como é que são, o que acontece nos bastidores das reuniões deles, né? Por que talvez é importante eu saber disso? Bom, eu não sei se a minha resposta vai estar a par com a sua, mas a gente pode citar aqui várias coisas. Primeiro, que todas as decisões que são tomadas nessas esferas vão afetar a minha vida prática, concreta do dia a dia. Perfeito. Vão afetar a economia, vai afetar os meus direitos naturais, né? Naturais e fundamentais. Exatamente. A gente viu na pandemia um exemplo disso, né? O direito natural de ir e vir, que assim é o básico. Direito de livre expressão, de eu expor as minhas ideias. Opinião. Eu não posso opinar, aquilo aqui, eu acho isso, né? O acho foi banido, né? Exatamente. Tudo isso foi condenado como crime. E isso nasce aonde? Das decisões desses políticos, que por sua vez são pautadas e são sustentadas por ideias, ideologias, visões de mundo. Eu acho que essa expressão é legal. Visões de mundo. Visão de mundo dessas pessoas, elas vão determinar as suas práticas políticas. Perfeito. As práticas políticas vão determinar as políticas públicas. E as políticas públicas é que vão afetar a minha vida no dia a dia. Então, a gente vai falar isso de novo agora. Então, por que é importante eu saber das ideias, e aqui colocando a expressão, a visão de mundo de um político, né? Ou dos políticos, às vezes até de um partido. Repete para nós aí do jeito que você colocou então, Paulo. Sim, porque essa visão de mundo vai determinar a prática política. Prática política, é claro, vai desembocar em políticas públicas, no fazer político mesmo, né? E as políticas públicas vão afetar a minha vida como cidadão, minha vida como pai de família, minha vida como profissional. Elas irão afetar. Então, eu tenho que estar por dentro do que crê, o que rege os feitos desses políticos, né? O seu fazer político. O que está por detrás disso? Porque dependendo da visão política dele, da visão ideológica, eu sei que isso vai se adequar ou não à minha vida como cidadão. Vai afetar a minha vida como cidadão. Eu vou pontuar dois cenários aqui, né? Um mais nacional e um que aconteceu comigo. Vamos lá. Pontuando que isso que você está falando, né? Eu vou fazer um contexto aqui que é o seguinte.
Dentro do Manifesto Comunista, existe um decálogo, que é os 10 passos para o comunismo que o Marx vai decifrar, vai colocar. Eu não lembro qual deles, mas ali entre os 7, 8, 9, 10, nos finais ali, vai estar a ideia da taxação progressiva para sustentar o Estado e o Estado crescer. Então, a taxação é uma ideia comunista e está explícita dentro do Manifesto Comunista. E aí você colocando, né, a visão de mundo vai embarcar, vai desembocar, né, dentro da minha visão política e da minha ação política. Nós temos hoje o Fernando Haddad, que é um político de esquerda dentro do PT, e a ideia de que a maneira de eu arrecadar é sempre fazendo mais taxações. Só um adendo aí, ele escreveu um livro elogiando a economia soviética. Não tem um livro assim? Sim, sim. E aí a gente tá vendo, olha, eu tava pensando sobre isso essa semana. Desde que começou esse governo, a gente só ouve falar assim, em outras coisas, taxação. Taxou aquilo, taxou aquilo, taxou aquilo, taxou imposto de renda, taxou Shopee, taxou não sei o que, e vai taxando e taxando. Então, assim, isso taxou a arma e vai colocando, né? Porque essa é a visão de mundo deles, né? E aí, em contrapartida, a gente tinha um outro cara, Paulo Guedes, que tem uma outra visão, onde, não, a gente precisa disseminar essas taxações, diminuir para que as pessoas possam respirar e a gente fazendo as coisas fluírem mais, ou seja, a economia rodando mais, a taxação acontece normalmente, né? Porque tem mais coisas acontecendo. Eu não preciso levantar uma só e trazer tudo de um ponto só, sei lá, por exemplo, só do alimento ou só do serviço, do ISS, enfim. E são duas visões totalmente. Um é liberal, no sentido econômico, e o outro é intervencionista / socialista, que acredita que o Estado precisa cuidar de tudo isso. Eu tive uma experiência com um secretário financeiro, secretário de finanças de uma cidade, e eu falei, caramba, olha que interessante. E aí vem essa ideia do que a gente está colocando, que a visão de mundo da pessoa vale muito para como ela vai agir dentro da política. E aí a gente está falando até de um cargo que não é votado, né? O secretário, ele é indicado pelo prefeito. Então, veja também a questão de dentro da coisa pública, as pessoas que estão lá dentro também precisam ter visões boas. Ele estava muito preocupado, esse secretário, com a transparência do site da prefeitura. E não só isso, mas com a capacidade do cidadão ter informação e tramitações dentro do próprio site. E aí ele falou uma frase que eu falei, cara, ele usou até um termo assim meio progressista, mas a maneira que ele colocou eu achei interessante. Ele falou assim, quanto mais eu conseguir colocar dentro do site ou dentro da parte da internet, né? Vamos colocar assim, via internet, ações que o cidadão possa fazer e achar e tramitar, eu empodero o cidadão e tiro ele das amarrações dos vereadores e políticos que querem aproveitar ele para barganhar o voto dele. Eu falei, caramba, mano. Tipo, eu falei assim, eu parei assim, eu tava de fora até, era uma reunião, enfim, e eu fiquei só admirando aquela visão e postura daquele cara. Então, eu tenho certeza, e aqui não é questão de preconceito, nada, um socialista não teria essa visão. Um intervencionista não teria essa visão. Um progressista não teria essa visão. E aí agora eu vou jogar o ponto de interrogação maior. Eu não sei qual que é a visão dele. Não sei se ele apoia o Bolsonaro, não sei se ele apoia o Lula, não sei, de verdade. Não sei se... Mas aí que você entra naquela questão. A gente quer uma coisa de liberdade, uma coisa que a gente não fique amarrado, alguém nos prendendo, alguma coisa, né, ali. E ali, ele falando aquilo e percebendo aquilo, a questão do cidadão ter uma autossuficiência para se fazer as coisas necessárias e, portanto, de tirar... Porque hoje o vereador ganha muita coisa no que nem é competência dele. Ah, você precisa do quê, filho? Ah, eu preciso de emprego. Existe uma cidade que os vereadores recebem currículos para fazer as pessoas irem trabalhar. A gente saiu muito do foco aqui, né? Eu estava falando de socialismo, mas a questão da visão.
E como a gente pode ser usado pelas visões das pessoas sem a gente perceber que a visão dela é de segundas intenções, ou ela tem uma visão de controle. Não, ela Sim, e aí eu acho que eu nem. Quando, dentro desse contexto que você está falando aí de vereadores e tal, desse paternalismo todo, paternalismo, né? é, Vamos colocar aí a definição do que eu tô eu falando, nem tô. paternalismo. Eu acho. Aí não entra nem ideias socialistas, cara. Aí se você já tem uma cultura política brasileira que vem desde o coronelismo, lá de trás, né? De toda essa oligarquia. Então, o Brasil, ele é um caldeirão, Getúlio cara. Vargas, né, o pai dos pobres. Ele foi o Isso. primeiro pai dos pobres. Sim, exatamente. Então, o Brasil, ele é um laboratório político onde muitas ideias, como acontece em outras esferas aqui no Brasil, muitas ideias se convergem e vão se misturando. E às vezes você não define se o cara é, ou ele é socialista, ou ele é Conservador. conservador, capitalista, sei lá. Né? Como esse cidadão que você falou aí. Ele falou uma coisa conservadora, de direita, usando palavras de esquerda, né? Olha que complexo. Complexo, isso é muito complexo. Então, muitas vezes, a gente não pode olhar nesse estanque, como eu falei no início, esquerda e direita, porque às vezes o cara tá ali, ele nem sabe. Ele tem, assim, ele é uma pessoa boa, ele quer o bem comum, ele quer fazer a coisa acontecer, só que ele usa terminologias e visões de mundo que são dominantes, ou seja, de esquerda, né? Progressista. Essa ideia de empoderamento, isso aí é um linguajar completamente progressista. Woke, totalmente woke. Mas está na moda isso aí. Então o cara se faz entender através dessa linguagem. Né? Mas a visão dele Foi uma não visão é muito- de esquerda. Sim, exatamente. Você vê como que é complexo? O Brasil é muito complexo. Pontuando um negócio que Por você isso, falou. e aí voltando a uma questão cultural. O Brasil não é a junção de diversas raças, diversas culturas, diversos credos. É isso, cara. E várias em ideias. todos os lugares. Em todos os lugares. É verdade. Você pontuou um negócio que é interessante, né? O socialismo, ele leva o bastão da projeção, né? De você se torna ali um justiceiro social. Então, ele carrega um bastião de que só há justiça social se você for de esquerda ou se você for socialista, né? Então, muito da ideologia, ela se torna como virtude, né? Ela se propõe como virtuosa por essa questão. A única visão de mundo que vai então trazer igualdade, né, ao povo e justiça social, ou seja, cuidar daqueles que são os oprimidos, é o socialismo. E nesse ela ganha muita galera. Por que eu tô falando isso, né? Porque às vezes a gente pode ceder a esse tipo de visão sem entender a real prática. Existe um filme que é da HBO que chama Stalin. O nome do filme é esse, Stalin. Né? E aí a gente tá voltando até nos nossos assuntos já. É de 1992. É um clássico aquele filme. E ele é muito... Quem já assistiu e quem, assim, e é um historiador, fala que é bem fidedigno, assim, é bem interessante realmente aquele filme, porque passa um pouco da figura do Stalin e a figura, como estava Moscou não, a Rússia, né, naquela época. E relata pontos que realmente aconteceram reais, né. Quando o stalinismo está ali firme e forte, a gente tem aquela questão de que não sei como eu posso usar o termo, mas eram recolhidas todas as comidas, né, para que o Estado pudesse redistribuir. Então, passava-se em fazendas, né, os trens passavam nas fazendas, nos campos, enfim, os produtores, por exemplo, né, a padaria, tudo era recolhido e aí então a distribuição ficava pelo Estado, né, através da Polícia Vermelha lá, se eu não estou enganando, a Polícia Vermelha, alguma coisa assim. E aí, eles viajavam muito de trem, era a viagem que tinha na época, né? A esposa de Stalin, ela via muito essa pobreza, né? E aí o filme coloca essa distinção muito forte. O partido fazia as reuniões e festas. E nas reuniões e festas do partido, tudo era do bom e do melhor. Vinhos, não faltava nada. Comida, né?
Como existe até hoje, Como né? existe até hoje. Então, assim, O Maduro tá magrinho, né? os amigos do rei, vamos colocar até, né, usando a expressão, os amigos do rei eram muito favorecidos, ou seja, o partido, né? E aí, as festas, então... E aí, quando eles viajavam na Rússia, e aí eles viam a pobreza, na verdade, ela via, aquilo doía. E aí ela tem uma conversa até com Stalin. Eu não sei se essa conversa realmente é real ou é apenas ali parte do filme, mas ela conversa, não era pra isso que a gente lutou. A revolução não era pra isso, né? E o filme vai mostrando que dramaticamente ela vai se corroendo, porque ela tá sentindo a dor, ela tá vendo que não era aquilo, e ela tá vendo a hipocrisia acontecer, e ela se mata. E ela se mata por conta disso, né? E isso é real, isso realmente aconteceu. A esposa de Stalin se matou, deixou uma carta e tudo, inclusive, porque ela se decepcionou com a revolução e de como ela se deu, né? Por conta exatamente disso, porque abandonou a verdadeira justiça social, abandonou a igualdade. A igualdade não existia, existia a miséria e para os amigos do rei ali era tudo, né? E isso não mudou, como você está falando, isso não mudou. A gente precisa ter essa capacidade de entender de que os políticos que querem o bem, eles viajam no melhor jato, ficam nos melhores hotéis, né? Aquele cara que fala, não, a gente vai comer picanha, é o cara que já gastou milhões em hotéis porque ele fica nas suítes mais luxuosas, né? É o cara que usa o terno mais caro, que eu nunca cheguei nem perto. Então, como é que esse cara pode ser tão amigo dos menos favorecidos, né? Assim, o que eu quero colocar assim, é observável que há uma distinção clara de que eu estou no poder não para fazer a justiça, mas para aproveitar do poder. Estou me beneficiando do poder. Estou degustando o poder. A minha esposa viaja de iate, sai de iate, visita lugares na lua de mel. Tá entendendo? Então, assim, a gente precisa compreender a visão de mundo das pessoas, dos políticos. Eu acho que depois de 2018, eu acho que 2018 foi um marco que desnudou para nós o teatro das tesouras. Porque a gente achava que existia direita e esquerda, sempre lutando contra o poder. Eu, na época do Lula, que você falou aí, quando o Lula se candidatou e tal, eu sempre votei contra o Lula, sempre. Nem quando eu nem entendia de política. Eu nunca gostei do PT, nunca gostei do Lula. Quem não votou no Serra, no Geraldo Alckmin e no... Eu acreditava piamente que esse pessoal era direita, era de direita. Então eu queria tirar o PT, não gostava do PT, não gostava da esquerda, nunca gostei da esquerda. E aí eu votava nesses caras. Depois de 2018, a gente viu que o teatro se desfez. A gente viu que realmente não existia partido de direita no Brasil. Não, e agora nas últimas eleições, que a gente viu o Geraldo Alckmin sendo vice do Lula, ficou escancarado. Acabou de vez. Exatamente. Acabou de vez. Mas o socialismo, você falou aí sobre justiceiro social, o socialismo ele tem um marketing muito forte nas necessidades básicas do ser humano, né? Então eles pegam para si o monopólio da virtude. Monopólio da virtude. Então, vamos colocar assim, o monopólio da caridade. Isso. Né? E dentro desse contexto aí, dentro dessa visão, eles... como que eu posso usar a palavra? Eles... manipulam, controlam. Eles se transvestiram, não é transvestir, mas eles fazem, às vezes, da religião. A gente pode até fazer um podcast sobre isso. Marxismo, socialismo enquanto religião. Então, é um tema, assim, muito interessante. Porque a gente vai ver que nas raízes do socialismo está ali um antagonismo, não só um antagonismo, mas uma religião aos avessos. Marx, ele não pegou secular. A teoria de Hegel e virou de ponta cabeça, né? Ele fez isso em todas as esferas e também dessa maneira, porque o marxismo, ele é uma religião. Só que ele se transveste ali como um materialismo, como uma religião secular, enfim. Mas eles pegaram o monopólio da virtude. Então, por exemplo, o conservadorismo é o cara que gosta de capitalismo, materialismo e tal. É o cara individualista, egoísta. O opressor, o que vai roubar você. Né? O grande vilão é o dono da empresa, é o
é o grande empresário, esse é o grande vilão. E eles não. O que eles vão fazer? Eles vão distribuir a renda, né? Aos olhos das pessoas comuns, quando elas olham isso é bem aceito, né? Porque nós temos conosco alguns defeitos, né? Que são os pecados capitais. Um deles é a ganância. Um deles é A inveja. A inveja. Então, eu não quero que o outro tenha. Eu quero que eu tenha. Então, eu preciso tirar do outro para que eu para que eu tenha. Uhum. Né? Então, o socialismo, ele promete isso. Né? Então, vamos igualar aqui, vamos fazer justiça social. Essa palavra é interessante. Bonito, né? Justiça social. Então, vamos tirar dos ricos e dar para os pobres. Só que a gente sabe que, na realidade, no fim das contas, no frigir dos ovos, isso não funciona, como você bem disse aí a respeito do Partido Socialista lá na União Soviética. Quem que tinha do bom e do melhor? É quem era do partido. Né? Hoje, quem que tem do bom e do melhor em Cuba? É a população? Não. Eles nivelaram a pobreza. Mas os ricos continuam sendo do partido. E isso vai acontecer em todos os lugares em que o socialismo colocar os seus pés. Hoje, quem que viaja mais no Brasil? Lula, Janja ou é o pobre? Não precisa nem pensar muito, né? Então, é o nosso amigo Lula da Silva. Né? Então, ele tem milhões na conta dele, que ele já falou isso. Declarou. Milhões na conta dele. Eles gostam muito de conforto, de dinheiro. Eles gostam de gastar muito com o dinheiro público. Então, a gente vê que... E o que vamos colocar assim, né? Pensando... E o pobre não vai ter nem picanha, nem de segunda categoria, nem carne de segunda. Vai ter pé de galinha, cara. Não, e só pra pontuar assim, né? A gente... Você falando das viagens, assim, e gastar dinheiro dos outros é fácil, né? Que compromisso, aí que tá. E aí, você falando das virtudes, né? Cara, porque o Brasil é uma torneira aberta. Exatamente. E não para, cara. O dinheiro ali jorra. Os caras, quando veem isso, eles ficam loucos. Ficam fora de si. Porque imagina o senso de responsabilidade que eu preciso ter, né? O compromisso de responsabilidade que eu tenho que ter, e uma empatia de perceber que esse dinheiro não é meu. E eu preciso ter uma parcimônia, um cuidado, um zelo para gastar esse dinheiro, né? A gente sabe que os políticos não pensam assim. Pelo contrário, eles tomam para si aquele dinheiro como deles. Eu vou além. Eu vou falar que precisa ter virtude. Não, sim. Virtude. Sim, a temperança, fortaleza e tal. É o que Sócrates falava, né? Sim, do rei filósofo. Exato. Do rei filósofo lá. Mas é interessante porque, gastar o dinheiro dos outros é fácil, né? E você não tem compromisso de responsabilidade nenhum. E todo socialista gosta de repartir a renda do outro. Do outro. Não a dele. Não dele. É uma coisa... É interessante, né? Horrível. É triste. Pode se invadir propriedade, desde que seja dos outros. Vamos invadir a sua? Não, a minha não pode. Não pode. O Boulos não gostaria que invadisse as casas dos pais dele, a casa dele, né? Mas desde que seja dos outros, pode. Tá tranquilo. Gastar dinheiro dos outros, vamos repartir a renda. Agora a minha não. Voltando, é que a gente tá falando bastante de vários assuntos, né? Por exemplo, essa cultura woke, a gente tem muita galera que não, às vezes, não é nem político em si, né? Uma galera, por exemplo, vamos colocar assim, Mark Zuckerberg, enfim, que prolifera essa cultura woke, né? Por exemplo, todas as big techs, a maioria dos seus funcionários ou dos seus colaboradores, como é chamado, né? São wokes. E eles querem que seja assim mesmo, né? E eles aderem facilmente. Mas você vai olhar as famílias desses caras. Vai olhar a família do Mark Zuckerberg, judeu, tradicional, família tradicional. Família tradicional. Então é o que o Olavo falava, né? Não há uma perseguição à família como instituição. Há perseguição à família de cidadãos de segunda classe. Porque se você pegar as altas famílias, as pessoas mais poderosas, as famílias deles são muito fortes. E aí a gente pode até aquela questão do Rockefeller, Rothschild, Clinton, Gates, todas essas são grandes famílias. E eles não vivem fazendo revoluções.
Na família Na deles, família deles eles não. Na empresa deles Eles não. não, sim, Mas sempre no mundo fora deles. No perfeitamente. mundo exterior. Então, esse ponto a gente precisa também estar atento, né? Nesse sentido de que, por que que lá é assim e eles querem de outro jeito? Eu sempre, assim, até eu desejaria me debruçar mais sobre isso, E mas aí, desculpa eu cortar você. Mas senão eu vou acabar esquecendo. A gente tem que falar o seguinte, uma diferença também entre globalistas e socialistas. O globalismo está acima do socialismo, já é uma outra esfera sim, que sim. utiliza o Socialismo em prol. Cara, já é uma outra coisa maluca também, meu. Né? Outra conversa. Uma outra conversa. O ponto que a gente precisa perceber é isso, né? De que as famílias, como é que eles podem querer de um jeito para eles e para nós um outro jeito, né? A gente tem que perceber essas coisas. Voltando um pouquinho, você falou que aí também seria um grande assunto, mas a gente vai só trazer um adendo. Essa questão da religião do marxismo, né? Tem uma entrevista, para quem quiser ir depois, do Eduardo Jorge. Eduardo Jorge, ele é do PV, né? Partido Verde. E ele já foi do PT. Lembrando que Rede, PV, não sei mais algum outro partido saiu. É tudo mutação. É tudo saído do PT, né? E, né, se eu não estou enganado, é 2012. É uma entrevista de 2012 que ele faz a um programa, que era um programa de canal de YouTube, chamado Fluxo. Que o repórter vai lá entrevistar e ele entrevistou todos os candidatos da época. Eu acho que só não entrevistou a Dilma. E aí, ele conversando com o Eduardo Jorge, ele fala, né? Aí ele falou, olha, como é que você conheceu o comunismo? Pro Eduardo Jorge. E aí até contextualiza toda a nossa conversa usando um caso prático. Olha, eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco numa porta e na outra eu entrei no PCB, Partido Comunista Brasileiro. Ou seja, o diretório do Partido PCB estava dentro da Faculdade Federal de Pernambuco nos anos 60. E aí foi lá que eu conheci o comunismo. Eu era católico, olha o que ele vai dizer. Eu era católico, mas aí eu me converti ao comunismo. Aí o cara até assim, comunismo como uma religião. Se você vê na entrevista, você vê o jeito do entrevistador, ele acha que é brincadeira. Aí ele falou, sim, eu me converti ao comunismo porque o comunismo é uma religião. E aí ele vai dizer, temos os apóstolos, temos um profeta, Lênin está embalsamado lá. Sim. E aí ele falou assim, você é uma religião, tem tudo isso. Aí o cara até dá uma risada, assim, é uma religião e já troca de assunto. Então, olha essa questão assim. Os radicais tomam isso como verdade. É uma religião mesmo, né? Você pegar todos os núcleos de partidos mais à esquerda, por exemplo, o núcleo do PT, eles seguem a religião comunista. Né? E é uma religião, e essa entrevista mostra claramente. É claro que eles não vão ficar falando isso, sim, né? Sim. Eles não vão. Porque na hora das campanhas, a Manuela Dávila precisa ir lá na igreja. O Fernando Haddad precisa ir lá na igreja. Né, dizer que é católico, dizer que é, sei lá, evangélico, enfim. Então, na hora que precisa dos votos, eles são qualquer coisa. O que político consegue ser é camaleão. Ele faz qualquer coisa. Político profissional, né? Político profissional. Ele se torna qualquer coisa. Amante de racha, como a gente tá vendo aqui em Rio Preto, o cara é amante de racha. O Lula não é contra o aborto? O Lula falando que era contra o aborto. Contra o aborto. Eu, pessoalmente, sou contra o aborto, mas a gente tem que estudar essa questão. Então, assim, a gente precisa ter esse radar, né, mais apurado para a gente analisar melhor as situações e as coisas. Porque, no fundo, voltando ao ponto central, que eu acho que seria o ponto central da nossa conversa aqui, Paulo, a visão de mundo das pessoas vai decidir como elas vão agir, Sim. como elas vão pensar. E isso dentro da política faz ou muito bem ou muito mal. E só que tá nas nossas mãos deixar com que isso aconteça para bem ou para mal. Eu ponho lá um cara que tem uma decisão, ele tem uma visão de que, por exemplo, a polícia é ruim. A polícia, não que ela... Tem que acabar com a polícia militar. Tem que acabar com a polícia militar. Que ideia de segurança pública esse cara tem, então? O cara que tem a ideia de que todo bandido... ele é vítima. Vítima da sociedade. Que ideia que esse cara tem, então?
Eu tô falando cara, mas pode ser homem ou mulher, né? Sim. Ou fluido, não binário agora, né? Mas a pessoa que tem a ideia de que a gente tem que sexualizar as crianças nas escolas, como é que você vai apoiar uma pessoa dessa? Né? Ou que você não vai perceber que ela tem esse tipo de ideia? Então, eu acho que a gente está indo para um lugar também, eu vejo que desde 2022, né, para cá, talvez até da imprensa e até talvez da própria hegemonia cultural esquerda, tem se passado a ideia que, não, visão de mundo, não vou nem colocar a palavra ideologia, a visão de mundo a gente não precisa ficar olhando, não. A gente tem que ver como é que o político faz na prática. Mas é desassociável, não tem como desassociar isso. Porque a política brasileira era muito fisiologista, né? É aquele negócio, ó, o que o cara tá me trazendo de vantagem na prática? Ah, ele vai colocar água aqui para mim, vai colocar... Já basta. Já basta. E aí basta. Você faz uma troca muito perigosa. Por exemplo, eu não consigo conceber a questão da pessoa... deixou a cidade bonita. Vou votar nele porque ele deixou a cidade bonita. Como assim? Só a estética, sendo que a obrigação que tem... Por exemplo, Rio Preto arrecada quase bi. Se eu não estou enganado, é quase 2 bi. Muito rica, muito rica. É quase 2 bi. Se eu não estou enganado, a receita anual de Rio Preto. Aí você fala assim, pintou os canteiros central, parou a grama, fez uns baracobaco lá. Beleza, olha que legal, olha que prefeito bom. É isso, veja como é pobre a visão política que às vezes a gente foi levado a ter. Às vezes não é culpa nossa mesmo, né? Isso, mas isso é uma construção de visão que a gente tem desde o começo, né? Do descobrimento do Brasil. E a gente tem essa visão, porque a gente sempre quer um salvador da pátria. Eu sempre costumo falar que a gente tem visão ainda de escravo. Do senhor da Casa Grande. Casa Grande Senzala. A gente tem essa visão. Quem é que vai decidir tudo? O cara da Casa Grande. É o senhor. Então a gente sempre quer um político para decidir tudo. A gente nunca pega por nós mesmos, como, por exemplo, são os Estados Unidos. É os Estados Unidos. Né? Eles têm uma ideia que você tem uma responsabilidade individual pelo seu contexto, pela sua sociedade, pelo seu mundo ali. O Brasil não. O Brasil sempre está esperando alguém que vai salvar o Brasil. Por exemplo, agora a figura é o Bolsonaro. Morreu o Bolsonaro, vai ter outro. Você nunca vai sair dessa visão. Então ou a gente precisa do outro lado, é o Lula, né? Exato. Do outro lado é o Lula. Sempre. Então, a direita e a esquerda ainda... A esquerda já é uma tradição, mas a direita tem que fugir dessa armadilha. Sim. Né? Mas eu vejo que não só isso, mas assim, a gente tem todo um ambiente que favorece a esse tipo de visão. Eu te digo por quê. Você colocou em comparação com os Estados Unidos, né? Qual que é a força real política de um cidadão? Nenhuma. Individual, não. Individual, né? Força do cidadão individual, nenhuma. Então, assim, a gente não tem capacidade, poder político individual. O que a gente faz? Vota. Acabou. Nos Estados Unidos, nós temos outros mecanismos políticos que fazem, ou de um indivíduo, ou pelo menos de uma comunidade, mesmo que seja pequena, terem alguns poderes, né? Então, foi retirado essa capacidade de poder nossa, social política, que também nos deixa, assim, com a visão de que nós somos pobrezinhos. Nós precisamos... Porque sempre a visão... nós temos a visão de que o presidente é o super poderoso. E, de fato, a gente sabe que quando é de um lado quando é do outro não é. Né? Tivemos essa experiência. Mas, basicamente, a gente é a figura. Né? Há um culto à pessoa, né? Uma figura. E não um conjunto de valores que podem ser perpetuados. E aí né? tem um erro de você não olhar para a ideologia do partido também. Sim. Qual é a visão do partido? Porque o partido domina domina o político. Não adianta. Né? Mas o que nós fazemos? Nós olhamos pro político. Como se o político fosse, assim, separado daquela ideologia do partido. Isso aí outra coisa. Então, a gente não tem estrutura, por exemplo, de campanhas individuais, né? A pessoa sair por si só sem vincular com o partido. Uma coisa que os Estados Unidos também já tem. Né? Então, é um conjunto de fatores políticos, constitucionais, vamos colocar assim,
e direitos constitucionais também, que do brasileiro é retirado. Por isso o brasileiro, eu percebo isso, eu sinto isso. Ele se sente tão enfraquecido. Então, aquele lá tem poder, então vou depositar minha esperança, meu apoio. Por exemplo, teve a esperança nas Forças Armadas, né? Talvez o brasileiro embebecido do que aconteceu no passado, achando que aconteceu, e viu que não aconteceu nada, né? Então, sempre a gente está esperando o messianismo. Isso é preocupante. E voltando à questão da religião, olha como que é interessante nessa questão da religião. Vamos pegar aqui uma ideia de Brasil e Estados Unidos, para ver esse fundamento atrás de todas essas ideias políticas. Quando surgiu ali as 13 colônias nos Estados Unidos, vieram da Inglaterra, fugidos ali de guerras religiosas, perseguição religiosa e tal, os colonos ingleses fundaram as 13 colônias. A maioria deles eram puritanos, eram evangélicos puritanos, certo? Fundaram os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram fundados ali depois de algum tempo também por outras ideias, outras denominações, por exemplo, como os batistas e presbiterianos. Metodistas, acho que são os 3 mais fortes ali. Mas principalmente batistas e presbiterianos, a ideia é de congregacionalismo, ou seja, a igreja decide junto o que vai ser comprado, vai ser colocado como lei na igreja, como normas, enfim. A igreja decide. Ao contrário do modelo episcopal, que é o modelo católico, que quem manda é o padre, é um só, é um monarca. Olha a diferença. Enquanto nos Estados Unidos essa ideia congregacional foi passado para a política, no Brasil essa ideia religiosa também do episcopado foi passado para a política. Então a gente tem essa ideia de que, olha, quem decide é ele, não é a congregação. Nos Estados Unidos não. Quem decide, por exemplo, eu sou batista, sou da igreja batista. Okay. Na igreja batista, para você comprar um prego, é a igreja que decide em assembleia. Se o pastor falar assim, olha, eu quero comprar um terreno que é para melhoria, ele leva diante da igreja toda a uma assembleia e a igreja decide. Vota. E um membro comum ali, ele pode erguer e contestar o pastor. Pastor, mas por que o senhor está querendo comprar isso? O senhor tem dinheiro em caixa? Quais são as previsões que nós temos para qualquer membro? Então a igreja em peso vota e aí sim é decidido. Enquanto no episcopal não. É um só que decide. Então veja bem, olha a diferença que nós temos políticas advinda de ideias religiosas. Sim, né? Modelos, né? Essa ideia de que nós temos um Estado laico, que nós temos... É balela, isso aí é coisa de pessoas ignorantes, que não conseguem ver realmente a ciência política como ela é. Porque a ciência política, na prática, na vida concreta, você não consegue desassociar ideias religiosas de ideias políticas e ideias sociais. Está tudo junto. Está tudo junto. Junto e misturado. Né? Por isso que essa narrativa de que o Brasil é um Estado laico, tem que permanecer um Estado laico, é ideologia. É pura ideologia. Entendi. Muito bom isso que você trouxe. Paulo, a gente já está um pouquinho mais de 1 hora, eu acredito. Deixa eu te fazer uma pergunta que também tem a ver aqui. Nós falamos do socialismo lá atrás, falamos de várias coisas, nacional, estadual, municipal. Hoje, né, nós temos aí Milei na Argentina, que foi um acontecimento muito bom, aparentemente a gente não conhece, eu não tenho, né, nenhum conhecimento assim mais apurado, porque eu não vivo lá na Argentina, então não sei. A gente sabe o que a gente vê um pouco. Tivemos ali na França, mas parece que já teve uma mudança. Tivemos na Itália. Que você tá... Vamos falando sobre ideias, né, que vão desembocar na política. O que você está vendo? Está acontecendo uma mudança, o pêndulo está voltando para conservador, direita, a esquerda está perdendo poder. O que você analisa de uma maneira talvez mais sucinta, resumida? O que está acontecendo? A gente pode ter esperanças, então, de que blocos, não exatamente como foi na esquerda, mas vão acontecer mais para frente aqui no Brasil, América Latina, internacional, enfim. Sim, porque, como eu falei, as ideias políticas, elas têm influência no nosso dia a dia, na economia principalmente. E você pode perceber, aonde a esquerda colocou a mão no poder, ela destruiu.
Acabou, o povo está na miséria. Olha a América Latina, olha os principais países que se identificam como socialistas. Né? Cuba, Venezuela, Colômbia, Bolívia. São países de terceiro, quarto mundo hoje em dia. O Brasil, olha o que o PT fez com o Brasil durante todo esse tempo e ainda está fazendo, está acabando com o país. Não é? Só não está acabando com o país na ideia da Daniela Lima, né? Que ela acha que o Lula tá certo nas ideias dele, né? A Globo News e tal, pra esse pessoal aí não. Mas no resto, na prática, pro cidadão comum... O blog do PT. Pro cidadão comum, ele sente na pele isso. E ele não quer isso. O cidadão comum, ele não está preocupado, infelizmente, com ideologia. Não está preocupado com ideologia. Ele tá usando a visão de mundo, né? Que nem a gente tá colocando ele aqui. Ele está preocupado com o que ele vai comer. Se vai ter água para ele, se o filho dele vai ter escola. É isso que ele está preocupado. E o socialismo, apesar de prometer, né, esse mundo de fantasias para eles realmente na prática não funciona. Não funciona. As escolas estão deteriorando. O ensino está deteriorando. Né? O ensino, de modo geral. A economia está indo de mal a pior. Então, segurança pública nem se fala. Nem se fala. Então, o povo está sentindo isso. Então, é normal que o pêndulo volte novamente. Então, eles estão vendo, olha, as promessas que a esquerda nos fez não surtiram efeito. São mentirosas. Então, a tendência é o antagonismo, ir para a direita. Tá? Isso eu estou falando do cidadão médio ali, nem médio, cidadão bem comum mesmo, tá? Que é o grosso da sociedade ali, nossa, do povão. Agora, na Europa é diferente, ainda tem outra questão de nacionalismo ali. Porque ali tem, hoje, muito forte a questão das imigrações que mudaram completamente o cenário social, político, daqueles países da Europa. Então, o nacionalismo está vindo com muita força. Esse é o discurso, por exemplo, da Le Pen. Certo. Lá na Itália. Na França. Na França, né? Também o da Itália. Eu esqueci o nome da também primeira-ministra lá. Era dela que eu ia falar. Essa é a tendência hoje. Porque ninguém aguenta mais o que os muçulmanos estão fazendo nos bairros lá dos países europeus. Eles mandam. Tem alguns bairros que a polícia nem entra. Eu poderia falar várias questões aqui a respeito dessa invasão islâmica da Europa. Né? É um outro assunto. Também é uma outra ideologia. Sim, que quer globalizar. Que é imperialista também, assim como é o próprio marxismo. Sim. Mas eles se dão as mãos na hora de derrubar os conservadores e a direita. A gente vê, por exemplo, quando teve a vitória no primeiro turno da direita lá na França, quem que foi para as ruas fazer o quebra-quebra? A esquerda e muçulmanos. Esquerda e muçulmanos, né? Então tem tudo isso. Então é uma outra configuração ali um pouco diferente nossa da América Latina aqui. Mas no geral, se a gente for ver debaixo dos panos, está ali a insatisfação do povo com a esquerda. O povo não quer mais ver as suas crianças sendo sexualizadas. O povo não quer mais miséria. O povo quer liberdade. Ele não quer ter cabresto na sua boca para o que o governo quer que você fale ou não fale. Então isso aí gera uma insatisfação. A esquerda é isso. Só que o povo agora está caindo na real, né? E vendo que isso aí não funciona. Então, querendo ou não, essa insatisfação ela vem para o bem, no sentido de que ela vai fazer o pêndulo voltar para o outro lado, né? Para o bem, no sentido de escolherem pessoas que realmente querem mudar esse modo de ser, né? Da esquerda para a direita, né? Com valores, com princípios, com progresso, não progressismo, mas com o progresso, né? Nesse sentido. Agora, falta muito ainda de educação, de conscientização política para a população, para que elas não voltem mais para a esquerda e fiquem nesse pêndulo. Chega qualquer populista aí, qualquer político populista, promete mundos e fundos, aí o cara vai e vota nesse cara. Não, cara da esquerda. Aí o cara faz a maior cagada, aí eles votam no cara da direita e fica esse pêndulo. Então a gente precisa de uma conscientização da população. Né? Os nossos políticos de direita têm que fazer isso. Sim. Hoje nós estamos numa outra era. A gente tem que virar essa chave já. É triste, por exemplo, pensar de que as pessoas trocam voto por camisa de futebol. Ainda tem, infelizmente. Então, assim... isso é visto como normal em muitas comunidades. Sim. Muito normal. É tipo assim, tá chegando a época da política, é hora da gente pedir pro vereador tal, pedir pro deputado tal. Então, assim,
caramba, as pessoas... Veja como é uma visão, de novo, pobre, né? Uma visão, assim, miserável, no sentido de que, caramba, o seu voto, toda a conjuntura política, você dá um poder na mão do cara, dá um cheque quase em branco pra esse cara, pra ele fazer o que ele quiser durante 4 anos por causa de uma camiseta, de um patrocíniozinho qualquer ali que ele nem vai pagar com o dinheiro dele muitas vezes. Ele vai usar o dinheiro do partido, ou se ele já tá fazendo caixa 2 de outro lugar. Então, caramba, assim, é o que você falou, falta muita conscientização, muita mesmo. É uma tristeza a gente perceber, antes, pra quem não sabe, a gente tava batendo um papo aqui, né? E o Paulo, eu, somos como você que tá em casa, que vai ver, tá vendo esse podcast, e se decepcionam com a política. Muitas pessoas não querem saber de política porque só traz tristeza. Você não tem uma alegria. Fala assim, pra comemorar, você fala assim, nossa, que legal que aconteceu isso aqui. Não, é só tristeza atrás de tristeza. E é nacional, estadual, municipal. Sim. Então, o povo tá cansado, o cidadão tá cansado de ver coisas que... De tanta frustração, de tanto desanimar, você descarta aquilo. Então, tipo assim, por exemplo, até futebol, né, que é uma coisa do Brasil, a seleção brasileira foi deixando tanto a desejar, que o pessoal já não gosta, o pessoal acompanha mais o campeonato europeu, né, tem gente mais do Real Madrid, sim. Porque é mais bonito, dá mais satisfação ver, é mais gostoso do que acompanhar a seleção brasileira. Ainda dos times dá pra ver, porque realmente tá tendo uma disputa, assim, né? Times primeira, segunda, terceira divisão, enfim. Mas quando você se decepciona continuamente com aquilo, você tende a se afastar. Isso é uma coisa que aconteceu com você, comigo, vai acontecer com você. Só que, em contrapartida, falando da política em si, né? Se eu me afastar, por exemplo, de acompanhar a seleção brasileira, nada vai mudar literalmente na minha vida mesmo. Agora, se eu me afastar da política, vai continuar a mudar muita coisa. Vai continuar a mudar, vai poder mudar o quanto eu pago no arroz, no feijão, ou se eu sou um empreendedor no serviço que eu presto, se a minha loja vai ser taxada ou não, se os fiscais do município vão vir ficar fazendo milhões e milhões e milhões de elaborações dizendo que eu tenho que adaptar aquilo, só para ficar me arrancando dinheiro. Tudo isso leva em conta quando eu abandono a política. Né? Ou se eu trato ela de qualquer maneira. Eu acho que o recado aqui, queria deixar de final, depois passar a bola para você. Na verdade, eu vou passar a bola para você e eu encerro. Mas nessa conjuntura, a gente precisa saber a visão de mundo das pessoas. Paulo, a gente já passou um pouco de 1 hora. Falamos aí passado, presente, futuro, internacional, estadual, municipal, Europa, América Latina, América do Norte. Fizemos aí uma conjuntura bem legal, bastante coisa, e teria mais coisa para falar, com certeza. É infindável, né? É infinito esses assuntos políticos. E é muito legal, espero que o pessoal goste depois também de ouvir o que a gente está falando aqui, dar a importância necessária, porque realmente é importante. Não é só a história da carochinha, né? Mas o que você poderia dar de mensagem final para o pessoal que está em casa, pessoal que está vendo a gente, no sentido político, no sentido de visão de mundo, o que você deixaria de final para nós? Sim, é o mote americano, né? Não percam a esperança. Não percam a esperança. A gente tem que lutar, porque se nós não lutarmos pelo que é nosso, aqueles que gostam de política, eles vão tomar o poder, como disse bem o José Dirceu, que eles fizeram muito bem isso, a esquerda sabe fazer muito bem isso. Perdeu o mané. Vão tomar o poder e vão nos dominar como eles fizeram. Até hoje ainda estão fazendo, infelizmente, né? Então, o cidadão comum, ele tem que se preocupar, como você disse, com quem ele está colocando lá no poder. Quem ele está colocando no poder. E, na medida do possível, fazer política, porque qualquer um pode fazer política. Porque a ideia do cidadão comum é que política é apenas a política institucional. Né, lá do Congresso, do político que foi eleito. Não, política não é isso. A política, na sua base, na sua essência, ela é o manejo do poder. E o manejo do poder começa na sua casa, começa na sua igreja, começa na sua sociedade, na sua comunidade, na escola onde o seu filho está. Você pode fazer política lá. Você pode falar assim, eu não quero que o meu filho receba esse tipo de educação aqui, sexualizada. Por que vocês estão levando o meu filho para ter... assistir show, por exemplo, no Sesc,
onde vai ter um monte de gente pelada? Por quê? Por que criança da infantil tá assistindo Sim. drag queen fazer performance? Exatamente. E no grupo de pais das crianças, de pais da escola, você pode fazer uma reunião com os outros pais e fazer ali um grupo e pleitear isso na escola que você está pagando. Né? Então, veja, olha a tomada de poder político que você pode fazer micro, ali onde você está mesmo, na sua esfera. Né? Então a gente não pode deixar tudo para o Estado, deixar tudo para o político. Tudo para uma lei resolver. Exatamente, dar a nossa vida para um terceiro tomar conta. A gente precisa começar a tomar conta da nossa vida, aonde nós estamos, aonde nós vivemos, aonde nós moramos, aonde nós estamos convivendo ali com os nossos vizinhos, com os nossos patrões, empregados, enfim. Muito bom. É isso aí, pessoal. Hoje a gente esteve aqui com o Paulo, falamos um pouquinho da história da esquerda, do marxismo da América Latina, passamos sobre diversos assuntos, falamos da Europa, falamos dos Estados Unidos, falamos de leis, falamos de Constituição, de direitos, falamos sobre progressismo, falamos bastante coisa. E por que nós falamos bastante dessas coisas? Exatamente para a gente poder ter a capacidade, né, de relacionar tudo isso com a nossa vida prática. E aí eu gostaria aqui de finalizar, nós estamos em ano eleitoral. Esse ano nós teremos as eleições dos prefeitos, dos vereadores, e cabe a nós, então, entender e buscar saber a visão de mundo dessas pessoas. O que eles professam, o que eles apoiam, né? Olhar o passado, sim, o que eles apoiaram, né? Se eles apoiaram coisas ruins, se eles então se arrependem por ter apoiado essas coisas ruins, se eles apoiam coisas boas. Nós tivemos a pandemia. Na pandemia nós tivemos aí a percepção muito clara daqueles que gostam de controle, daqueles que não gostam de controle, ou não fizeram questão do controle. Nós perdemos vários direitos. Seu vereador, ele vai representar você em todos os momentos, ele vai ser o cara que vai votar contra um projeto que o prefeito quer fazer, sendo que esse projeto será para gastar milhões numa coisa inútil. Ele vai ser o cara que vai diminuir a fiscalização, ou menos fazer com que a fiscalização seja realmente sensata para as empresas, né, e empreendedores, ou vai ficar essa coisa louca, né? A educação do seu município, ela vai ser gerida por alguém realmente competente, ou vai ser um cabide de emprego, assim como a segurança, o trânsito e todas as outras coisas. Tudo isso está em voga, né? Tudo isso está correlacionado. A gente não pode tratar tão minimalista assim a política que nós estamos tratando, né? Então, recado, perceba, saiba a visão de mundo do seu candidato. Isso é muito importante. Hoje, então, encerramos esse bate-papo aqui no Noroeste. Fiquem com a gente e até mais.